Lembrança de um sacerdócio no Egito. Uma das memórias do livro Só o Amor é Real, do autor Brian Wells. Elizabeth, fazendo a hipnose, diz: estou usando sandálias finas, a uma presilha um pouco acima dos tornozelos. Uso uma longa túnica branca e por cima dela uma cobertura de véu que me desce até os pés. As mangas são largas e terminam nos cotovelos. Estou usando braceletes dourados em 3 diferentes alturas do braço. Meus cabelos são escuros, castanhos e muito longos, caindo abaixo dos ombros. Os olhos também castanhos. A minha pele é de um moreno claro. Ela diz que naquele momento tinha 14 anos e que aquele lugar era o Egito e estava dentro de um templo de sacerdotes. Brian, o terapeuta, pergunta como lhe sucedeu ser treinada para exceder a profissão médica e prestar assistência aos sacerdotes. Fui escolhida pelos sacerdotes como as outras também o foram. Somos todos escolhidos de acordo com os nossos talentos e capacidades. Os sacerdotes sabem desses talentos desde que somos muito pequenos. Brian, o terapeuta, lhe pergunta sobre como ficam conhecendo seus talentos. E ela responde: sabem intuitivamente. São argutos, sabem quem tem o dom de lidar com os números e, portanto, pode vir a ser um engenheiro, contador ou tesoureiro. Sabem quem aprendeu a escrever, sabe quem tem o potencial militar e deve ser treinado para dirigir um exército. Sabem quem poderá ser o melhor administrador, quem deve ser treinado para governar e comandar. Sabem quem possui capacidades intuitivas e de cura e deve ser treinado para a profissão de médico, conselheiro ou sacerdote. Brian pergunta se os sacerdotes é quem decidem que ocupação a pessoa deve exercer. Ela responde: exato. Talentos e potenciais são adivinhados pelos sacerdotes quando a criança ainda é muito pequena. O treinamento é então pré-determinado. Não se tem escolha. Brian pergunta se este treinamento é aberto a qualquer pessoa e ela responde: não. Somente aos que pertencem à nobreza e aos parentes do faraó. Você então é parente do faraó? Pergunta o terapeuta.
prima, não muito próxima. A família dele é muito grande. Até mesmo primos distantes são considerados parte da família. E o que acontece às pessoas de muito talento que não têm esse parentesco? Perguntou o terapeuta. E ela diz: esses conseguem algum treinamento, mas só podem ir até certo ponto. Tornam-se assistentes das autoridades, que são parentes da família real. Brian pergunta se algum membro da família dela mora com ela no templo. E ela: sim, meu irmão, somos muito apegados um ao outro. Ele é 2 anos mais velho que eu e também foi escolhido para ser treinado como médico e sacerdote. Estamos juntos aqui. Nossos pais moram um pouco longe, de modo que é muito bom ter o meu irmão comigo. E avançando no tempo mais à frente, ela diz: agora tenho 18 anos. Meu irmão e eu estamos bem mais avançados em nosso treinamento. Ele usa um saiote branco e dourado que vem até um pouco acima do joelho. É muito simpático. Adquirimos novas habilidades. Estamos trabalhando com os bastões especiais de tratamento, capazes de acelerar a regeneração de tecidos e membros. Há uma energia líquida que flui dentro deles. A energia se concentra no ponto que se deseja regenerar. Pode-se usá-los para desenvolver músculos e regenerar tecidos, mesmo tecidos mortos ou que estejam morrendo. Isto surpreendeu o terapeuta, pois nem a medicina moderna é capaz de fazer tais coisas, pensou ele. Ela não soube explicar como os bastões funcionavam, a não ser afirmar que utilizavam energia. Mas ainda faltaram palavras e conceitos para descrever melhor. Então ela diz: estou repetindo o que me dizem. Sou uma menina, ainda muito jovem. Já toquei nesses bastões, mas nunca os vi funcionando. Ainda não vi a regeneração. O meu treinamento terminará antes de chegar a esse nível. Não posso atingi-lo por ser mulher. E Brian diz: ele pode receber o conhecimento de regeneração e você não? E ela: sim, ele pode ter acesso e segredos superiores, mas eu não. Fez uma pausa e acrescentou: isso não me fez ter inveja dele. Trata-se de um costume insensato, sem dúvida, pois eu sou mais capaz de curar do que muitos homens. Seja como for, ele me contará os segredos. Prometeu fazer isso. Ensinará como os bastões funcionam
já me explicou muitas coisas. Disse-me que estão tentando ressuscitar pessoas que morreram há pouco tempo. E Brian se surpreende mais uma vez e diz: ressuscitar mortos? E ela: sim, mas é algo que tem de ser feito muito rapidamente. Como consegue? Pergunta Brian. Não sei, ela responde. Eles usam vários bastões e entoam certos cânticos especiais. O corpo tem de estar em determinada posição e há outras coisas que não sei. O meu irmão vai aprender e vai me ensinar e depois me dirá. Então Brian pergunta: você faz outro tipo de cura? Vários tipos, respondeu ela. Um deles é com as mãos. Tocamos a parte do corpo a ser curada e enviamos energia diretamente para lá, através de nossas mãos. Algumas pessoas não precisam tocar o corpo. Usam as mãos no ar acima do corpo para detectar áreas de calor. Dispersamos o calor e regularizamos a energia. O calor deve ser dissipado em vários níveis acima do corpo, não só na própria superfície do corpo. Outros são capazes de curar mentalmente. Identificam as áreas que apresentam problemas e enviam energia mental para estes locais. Eu ainda não sou capaz de fazer isso, mas um dia aprenderei. Há os que tocam o pulso do doente com o segundo e o terceiro dedo e enviam energia diretamente para o fluxo sanguíneo. Podem assim atingir os órgãos internos e até ver a energia curadora saindo da ponta dos pés da pessoa. Atualmente, meu trabalho é colocar doentes em nível de transe e fazer com que vejam a cura à medida que ela ocorre, para que completem mentalmente a transformação. Nós lhe damos poções para ajudá-los a ir bem fundo no transe. Brian, o terapeuta, expõe nesta parte que, com exceção das poções, o transe hipnótico se assemelha muito com as técnicas de cura na psiquiatria, como também nas medicinas holísticas. Brian pergunta se existem outros métodos. Ela responde: certos métodos incluem a invocação dos deuses, mas são reservados aos sacerdotes. Isso me é proibido, pois as mulheres não podem tornar-se sacerdotes. Podemos ser médicas e ajudar os sacerdotes, mas não exercer a função que eles exercem. É verdade que certas mulheres se dizem sacerdotisas e tocam instrumentos musicais durante as cerimônias, mas não têm poder algum. São musicistas e eu, que sou médica, mas não chegam a ser sacerdotisas.
Até mesmo o rato zomba delas, acrescentou com um pingo de sarcasmo na voz. Hathor era a deusa egípcia relacionada ao amor, o prazer, a alegria. Era também deusa da festividade e da dança, da música. E avançando mais no tempo, ela diz: agora o meu irmão e eu somos conselheiros. Trabalhamos ao lado do governador desta região. Somos como assessores. Ele é um ótimo administrador, além de bom chefe militar, se referindo ao faraó. Mas é impossível e precisa de nossa intuição e orientação. Nós ajudamos a manter o equilíbrio. E Brian lhe pergunta se este trabalho lhe satisfaz. E ela responde: sim, é bom estar com meu irmão e o governador geralmente é bondoso. Costuma ouvir nossos conselhos. Operamos também com as nossas curas. E avançando um pouco mais no tempo, agora ela estava visivelmente contrariada. Começou a chorar, depois parou e disse: sou instruída demais para isto. Preciso ser forte. Não que eu não tenha o exílio ou a morte. Não temo, mas separar-me do meu irmão, isso é demais. E outra lágrima escorre dos seus olhos. Brian pergunta o que lhe aconteceu. E ela diz: o filho do governador adoeceu. E morreu antes que algo pudesse ser feito. O governador sabia de nosso trabalho com a regeneração de tecidos e de nossas tentativas de ressuscitar pessoas recém-falecidas. De modo que exigiu que eu ressuscitasse o filho. Se eu não o fizesse, seria condenada ao exílio permanente. Sei para onde eles mandam os exilados. Ninguém volta. Ele não podia ser ressuscitado. Não era permitido. E eu fui punida. Estava novamente triste. E prosseguiu falando. Não faz sentido. Não cheguei a aprender como usar os bastões. Não permitiriam que eu adquirisse o conhecimento da regeneração e da ressurreição. O meu irmão me ensinou-me um pouco, mas não o bastante. E ninguém sabia que ele tinha me ensinado alguma coisa. E Brian pergunta onde estava o irmão que não apareceu neste trágico momento. E ela responde: ele estava ausente, de modo que foi poupado. Todos os sacerdotes estavam ausentes. Só eu estava aqui. Ele voltou
Há tempo de me ver antes que eu partisse para o exílio. Não receio o exílio, nem a morte, somente o fato de separar-me dele. Não há nada que eu possa fazer. Brian pergunta sobre o tempo no exílio e ela diz: não fiquei muito tempo. Sei como sair do meu corpo. Certo dia, saí do corpo e não voltei. Aquilo foi a minha morte, pois sem a alma o corpo morre. E Brian pergunta: foi assim tão simples? E ela: não há dor, nenhuma interrupção da percepção quando se escolhe esse tipo de morte. É por isso que eu não temo a morte. Eu sabia que jamais iria ver meu irmão novamente e não podia executar meu trabalho naquela ilha deserta. Não havia motivo para permanecer no estado físico. Os deuses compreendem. Chegamos ao fim desta história. Quando olhamos sobre a perspectiva da evolução humana, sobre os direitos da mulher, hoje vemos mulheres trabalhando em muitas e diversas profissões. Hoje há sacerdotes e sacerdotisas, mas ainda não vimos as freiras fazerem missas aos domingos. A medicina avançou muito tecnologicamente, mas vemos os antigos curadores que caminhavam junto com a espiritualidade e suas intuições, visões, eram de extrema importância numa época em que as informações não eram facilitadas para os seus estudos. E que muitas vezes o melhor cirurgião daquela época era também um médium. E toda e qualquer informação que chegava a eles eram logo passadas para os seus antigos papiros. Em outras culturas, passada de pai para filho, de curandeiro para curandeiro. É interessante também notar que hoje chamamos de Reiki o que eles praticavam na cultura atlante e egípcia. Desde aqueles tempos. E, no entanto, aqui nesta vida de Elizabeth, percebemos o uso valioso desta manipulação de cura. Sobre os bastões regeneradores de tecidos, ressuscitadores. Parece que estes artefatos não sobreviveram ao tempo para se revelar por completo. Talvez porque ainda não era o momento. Comparado aos tempos antigos, antes se morria com muito mais facilidade. E bem mais jovem. As pessoas costumavam
viver até os 50 anos no máximo e com 30 anos eram já consideradas velhas. Por isso também que as profissões começavam a ser treinadas com a idade de 12 anos, 14. Hoje em dia, dificilmente se morre por uma infecção de dente. O coração é mais protegido, os ossos do corpo melhor regenerados, faces que são melhores reestruturadas. Avançamos muito em todas as profissões, mas o homem ainda continua bárbaro em suas ações. Espiritualmente ainda, infelizmente, não acompanha a evolução que a tecnologia fez. Pois as duas correntes, quando caminham juntas, traça o equilíbrio de um povo.